presença nesta noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te adoramos, exaltamos, engrandecemos o Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia em nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, pega as nossas falhas e limitações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, atenda os Teus olhos sobre a valoração da sua Pai. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, toma a direção, o direcionamento. Espírito Santo, sinta-se à vontade com a sua vida. Fala conosco, nos ensina, faça-nos crescer em graça, estatura e conhecimento da Tua presença. Neutraliza toda ação do maligno, corta o laço, dá suave, sofrece a lança, hasteia, Senhor, a bandeira da vitória sobre o povo. Em nome de Jesus, é o que a gente pedimos, te agradecemos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós. Em nome de Jesus, Senhor, amém. E graças a Deus, irmãos. Irmãos, semana passada, né, nós encerramos, é muito importante, era bom que eles já estivessem aqui, porque daqui a pouco eles chegam aqui, e aí eu vou ter que voltar, fazer, né, mas eu vou fazer uma retrospectiva já do que a gente passou. Semana passada, nós viemos dando encerramento sobre as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos. Essa é a ordem correta? Essa é a ordem correta? Não. Selo, trombeta e taça. Selo, trombeta e taça. Nós, né, são 21 juízos, né? 21 juízos. Então, esses juízos que ocorrerão durante o período da grande tribulação, grande tribulação, né? São juízos que acontecerão simultaneamente, não tão simultaneamente, mas ao mesmo tempo durante o período da tribulação. Nós fizemos uma pausa, né? Quando que nós fizemos uma pausa no estudo para entrar nos juízos de Deus? Estou falando meio um pouquinho embalado, mas é por causa do dente que está uma bênção hoje. Nós fizemos uma pausa quando o anticristo ele quebra a sua aliança, né, com Israel, invade Jerusalém, né, se assenta no trono e exige adoração. E aí marca o início do período da grande tribulação. Durante este período que acontece, é muito importante que durante esse período acontecem alguns outros acontecimentos durante a tribulação que nós não mencionamos. Nós somente mencionamos os juízos de Deus, né, através dos selos, das trombetas e também das taças. Mas agora, né, nós vamos falar um pouco sobre os outros acontecimentos que também terão início durante o período da grande tribulação. Na página 184 aí, tá? Página 184. Página 184. Quem está com a sua apostila, os irmãos que não estão com a apostila, o Rodson teve que correr ali. Eu preciso. Alguém com. Não, ninguém, né? Então tá bom. Cadê meus meninos sonoplastas? Eu tenho 3 sonoplastas na igreja. 3. Tem 3 sonoplastas.
Mas entre os três sonoplastas, mas quando um falta, outro resolve tudo fazendo o mesmo dia. Então não tem problema não, vamos dar continuidade aqui. 74. As duas testemunhas, nós vamos falar sobre elas. Amém? As duas testemunhas. Oi? Santa Elisa e Enoque. Aí nós vamos entrar nesse mérito durante a aula de hoje, né? São os dois que não tiveram filho. Isso. É o achado? Tá ruim? Eu já imaginava. Alguns supõem que as duas testemunhas são Elias e Enoque, visto que ambos não passaram pela morte. Essas passagens estão registradas em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, e 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E conforme Hebreus 9, 27, eles deverão retornar para exercer um novo ministério e, após isso, passar pela morte. Esta teoria faz sentido, mas não quer dizer que essa teoria é verdadeira. Por quê? Quando você vai lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, né? Eu estou olhando para cá, né? Ó, tem um painelzinho lá, você vai ver um painelzinho com os numerais dos versículos da Bíblia. Aí você vai colocar lá na sigla de Gênesis, né? Vamos ver se você vai acertar, se vai ser uma boa sonoplasta. Eu acho. A Bíblia está aí na sua frente no painel. Dá para ver no painel? Tá só uma tela esquisita aqui. Dá para ver? Deixa eu só te ajudar, só um minutinho, irmãos. Né? Emergências acontecem. Não está aqui na Bíblia, não. Vou colocar na Bíblia. Não está na Bíblia. Pronto. Ó, Gênesis. Aí você vai colocar esse capítulo e versículo. É só clicar, tá bom? Para passar, você só coloca a setinha pro lado aqui e vai passando. Clico em um, tá em outro. Não, aqui ó. Já está aqui, ó. Gênesis 1, 1. Aí você vai colocar o capítulo aqui, ó. O capítulo 5 e o versículo que eu vou falar lá para você. Tá bom? E assim sucessivamente. Vai dar certinho. Capítulo 5, versículo 24. No 24 você clica 2 vezes. Ei, garota! Tá vendo? E andou Enoque com Deus, e não viu mais, porquanto Deus o para si tomou. Nós vamos falar de Enoque, mas eu quero agora 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. No 11 você clica 2 vezes. Versículo 11, né? Isso. Uma menina inteligente, a bênção de Deus na minha vida. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu no céu um redemoinho. Veja bem, esta teoria que menciona que os dois não passaram para a morte, é verdade, né? Elias foi tomado para Deus numa carruagem de fogo e Enoque foi tomado para Deus porque ele andou com Deus, correto? Sim ou não? Sim. Agora, Hebreus 9, 27, lê para mim por gentileza. Aliás, lê para mim não, coloca no telão. Hebreus 9, 27. Deus. Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Ou seja, o livro de Hebreus diz que todos os homens têm que passar pela morte. É isso? Sim. Não. Não. Presta atenção.
Quando a gente quer uma interpretação e vai forçar, a gente, entendeu? Induz a pessoa a acreditar. Veja bem, os que acreditam que é Elias e Enoque usam o versículo 27 de Hebreus 9 para fortalecer o entendimento que é eles que são as duas testemunhas, porque eles não morreram e eles têm que morrer, porque as duas testemunhas vão morrer. Amém? E aí é um ponto complicado. Por que é um ponto complicado? Porque aos Hebreus não está dizendo que todos os homens devem passar pela morte, mas diz que aos homens está ordenado morrer. Quer dizer, morrer uma só vez depois de certo juízo. Mas aqui ele está mencionando não como uma obrigação, como uma regra. Ele está dizendo que é a ordem natural das coisas. Qual que é a ordem natural? O homem nascer, crescer, viver e morrer. Essa é a ordem natural. E qual que é o sentido de ele dizer que o homem morre uma só vez? O sentido de ele dizer isso é porque depois que uma pessoa morre, ela não pode tornar a vida novamente. Segue-se o juízo. Ele está querendo dizer, olha, não creiam em reencarnação. Não creiam em uma vida posterior que não seja uma vida no reino de Deus. Ninguém volta da morte para a vida. Não há base bíblica para isso. Então, este versículo está falando sobre isso. Só que eu quero uma interpretação forçada para dizer que é Elias e Enoque. Então, eu vou e mesclo as duas coisas e dá a entender. Você viu? É a mesma coisa que eu falar assim, ó, presta atenção, olha só como que a gente induz. Ó, branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Leite. Tá vendo? Água. Vaca não bebe leite. Cara branco. Entendeu? Frase de impacto. De impacto. Entendeu? Induz a pessoa sem perceber, né? Acabar acreditar e responder automaticamente. É igual aquela velha ditada que diz assim, aquela pegadinha que diz assim, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Acabou de falar qual a cor do cavalo branco de Napoleão. Você não pensou, você deveria me fazer uma pergunta. Se você presta, branco é a cor dele ou é o nome dele? Entendi. Entendeu? Branco era o nome do cavalo, mas a cor dele era outra. A sua resposta, pensar que se eu falar que cavalo branco, não falei que o nome dele era branco. Falei, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí você fala assim, peraí, qual é a cor? Ele está falando que já é branco, qual é a cor? Aí estou induzindo você falar branco. Entendeu? Mas não é. Não é. E aí a correta seria assim, olhar e falar assim, mas a cor dele é branca? Qual é o nome dele que é branco? Aí você pegaria. Entendeu? Essa é a resposta correta. Mas, voltando ao que eu estou querendo dizer aqui. Então, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado, que nem tudo que faz sentido tem base. Nem tudo que faz sentido tem base. Nem tudo que se coliga aparentemente está direcionado por Deus. Vamos lá. Aqueles que pensam se tratar de Elias e Enoque representa a igreja. Outros dizem que Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. Acrescenta-se isso que no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 4, foram estes dois profetas que apareceram com Jesus. E aquela visão anunciava a vinda do Senhor Jesus em glória, para estabelecer o reino. Ainda que interpreta Deuteronômio 18:15 como o retorno de Moisés antes da chegada do Messias. Mas o mais certo pensar é que o profeta mencionado em Deuteronômio 18:15 seja o próprio Moisés, mas há também quem pense que se trata de Elias e Moisés, por causa dos prodígios que eles fazem. Moisés teve poder sobre as águas e Elias teve poder sobre o fogo. E as duas testemunhas também farão tais maravilhas semelhantes, né?
o certo mesmo é dizer que tudo que se fala sobre as duas testemunhas não passam de meras especulações. Quem quiser mesmo matar a curiosidade sobre isso, deve preparar para encontrar com elas na glória. Pegou? Certo. O que está na Bíblia, está na Bíblia. O que não está na Bíblia é especulação. Elias e Moisés. Faz sentido? Muito mais do que Elias e Enoque. Ele não pode afirmar mais que sentido. Por que faz muito mais sentido que Elias e Enoque? ele passava pela mão. Um representando a lei, um representando os profetas, outro representando a lei e os profetas. Legal, bacana. A lei, profeta e graça. Ótimo, Nesse período. não. Lei e profeta. Certo. As duas testemunhas, elas vão profetizar durante 3 anos e meio, 1260 dias, né? Ou 42 semanas, se não me engano. Em Jerusalém. As duas testemunhas, elas vão pregar exclusivamente em Jerusalém. Israelitas. Isso, para os israelitas. Então, elas têm que representar a lei e os profetas. Só que se eu disser que é Moisés e Elias, eu não estou dando embasamento para a reencarnação? Certo, então não pode ser. Não, eles não viram a morte. Não, Eles não morreram ainda. Moisés. No Moisés morreu. Moisés Morreu, morreu. Enoque e Elias. Então, Moisés está dando, E aí? tá dando uma árvore para a reencarnação. Mas para Deus tudo é possível. Não, mas foge daquilo que é Bíblia. A verdade já está revelada. Está revelada. Foge Então Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Não pode fugir. As testemunhas vão morrer. Então vamos lá, a gente precisa entender se isso é no sentido literal ou no figurado. É óbvio que não é no literal. Quando fala que Moisés e Elias, a Bíblia diz que Elias já veio na forma de João Batista. Entende? Então, como a gente diz, como que a gente fala? É figurado por quê? Porque esses profetas vão realizar os mesmos sinais que Elias e Moisés realizaram. É o mesmo Espírito, né? O mesmo Deus que está operando neles, mas na mesma unção, né? A Bíblia diz que eles vão ferir as águas e com as pragas a terra quantas vezes eles quiserem. Eles podem também cerrar o céu para que não chova durante todos os dias que eles testemunham a palavra. Então, você vê que os únicos 2 profetas na Bíblia, né, os únicos 2 profetas, Moisés também era profeta, que não menciona, que fazem esse tipo de milagre, que realizam em seu ministério, é Moisés e Elias. Tudo leva a crer que possa ser, sim, não literal, mas figurado, porque são representações. Amém? Amém. Mas, mesmo tudo levando a crer, eu não posso afirmar. Por quê? Porque não foi revelado. Se fosse para ser revelado, não estava escrito 2 testemunhas, estava escrito Moisés e Elias, ou Elias e Enoque. Os maiores profetas foram Moisés e Elias? Não como maiores profetas, né? A Bíblia é repleta de profetas. O Velho Testamento, os livros dos profetas, ele é dividido em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. E quando fala profetas maiores e profetas menores, não está dizendo que aqueles que são maiores são mais importantes. Não. Está dizendo que eles receberam mais profecias e mais mensagens destinadas à nação. O ministério deles durou muito mais do que os outros profetas menores. Então tem livros de profetas que é uma folha da Bíblia, mas tem livro de profeta que é mais de 60 capítulos. É muitas folhas, é uma vida inteira, né? Aí entre os profetas maiores está lá, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Daniel já se encaixa em profetas menores, né? Então você se coloca por aí. Então, dizer sobre os maiores profetas é meio difícil para nós, né? Mas se você colocar um dos papéis fundamentais para a história de Israel,
sem dúvida alguma, Moisés é uma figura central. Moisés, né? Moisés é uma figura central. Por quê? Porque ele foi conferido a lei. Ele foi resgatador do povo. Ele levou o povo até a terra prometida. Ele recebeu a lei e ele promulgou a lei para o povo. Então, tudo que existe no Velho Testamento a respeito da lei saiu de Moisés. Então, a importância dele na nação israelita foi muito grande. Agora, existem outros profetas que são fundamentais para a missão que foi confiada. A história de Isaías, de Jeremias, a história de Ezequiel. Então, se você for estudar e ler como que esses profetas viveram, a Bíblia conta. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Todos nós temos uma tendência a gostar mais do ministério de um ou de outro. Mas aí é uma opinião pessoal da pessoa e não coletiva. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, né? A besta. A palavra besta no grego, therion, para designar a palavra fera. Essa palavra era usada na literatura grega para indicar animais perigosos. Essa palavra usava-se também para indicar indivíduos de natureza bestial. A besta é o próprio anticristo. O que resta saber é qual das duas, a que emerge do mar ou a que emerge da terra. O dragão, antideus, a besta, anticristo, e o falso profeta, anti-espírito. Deu para entender? Isso forma o quê? Uma trindade satânica, né? Existe a trindade satânica? Sim, existe. Claro que existe. Só foto do que É um espelho, né? Nós já falamos sobre isso no começo. Cristo veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. A besta virá para o mundo a fim de condená-lo eternamente. Agora vamos lá. Duas bestas, vão surgir no período da tribulação. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Vamos falar sobre essas duas bestas. Os intérpretes disputam sobre se o anticristo será a besta que sai da terra, de Apocalipse 3:11, ou a que sai do mar, de Apocalipse capítulo 13, versículo 13. O pensamento mais certo é que o anticristo seja a besta que sai do mar. O cara de mulher, o verso do tipo, não é? Alguns entendem que a besta que sai da terra será o João Batista do anticristo, porque vem depois, O que parece mais certo é o pensamento que o anticristo seja a besta que sai do mar, e a besta que sai da terra seja o seu ajudante, isso é, o falso profeta. Porque vem depois. Satanás ofereceu a Cristo os reinos deste mundo, mas o Senhor repeliu esta oferta segundo as condições de Satanás. Este mesmo oferecimento será feito ao anticristo, assim sendo, somente a besta saída do mar tem estatura suficiente para ser uma figura universal e para cumprir o papel previsto do anticristo, com seu reino universal de maldade e apostasia. Alguns intérpretes entendem que a terra em que a segunda besta sairá se refere à terra da Palestina. Acredita-se que dali sairá o falso profeta, a besta que sai da terra. E também o anticristo é a besta que sai do mar, isto é, das nações. É certo crer que o anticristo seja um judeu, porque fará um pacto com os judeus por 7 anos, como já foi visto, e os judeus não crerão em nenhum Messias que não seja judeu. Então, isso aí é um ponto bem curioso, porque justamente isso, eles não iriam crer em outro Messias, outra pessoa. Só que, e se tratando do anticristo, vamos falar sobre isso, já que você abordou esse tema, já vou falar sobre isso. Não quer dizer que ele ele pode ser convertido ao judaísmo. Só que ele vem com a artimanha da mentira.
Ele não precisa ser judeu para convencer que ele é Para judeu, ser mundialmente reconhecido como judeu. Então há controvérsia. Não quer dizer que ele seja propriamente. Ele pode ser um prosélito convertido, ao judaísmo. né, ao judaísmo. Então, o que eu quero mais denotar aqui são alguns pontos importantes. Existem duas bestas que serão reveladas durante a tribulação. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. É muito importante entender que a melhor forma de interpretá-las é não colocando uma contra a outra, mas sim as duas andando alinhadas. A Bíblia diz que quando Jesus veio, João Batista veio prenunciando, né? Sendo seu profeta, preparando o caminho, né? Então não é diferente com o anticristo. Ele é o Messias, então ele precisa de alguém que prepare caminho para ele, né? Então vamos lá, escutem aí, é muito importante entender isso. Quem pode ser o falso profeta? Quem pode ser o seu? Vamos lá, em que figura se encaixa um falso profeta? Judas é um líder Não. religioso, político. Judas não, Judas já foi para o lugar do chapéu. Um líder religioso. Ah, você fala hoje de político. Josias, Judas? É, nos dias de hoje. Um líder religioso. Pode ser político. Lula. Faz sentido. Fala pra ele, Eu não estou falando, eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando para falar com uma pessoa, mas como o Rogério acabou de dizer aqui, a uma característica. figura central da igreja? na política. Fala aí, Rogério. Um líder religioso, um líder que tenha, assim, que tenha Um líder político, aqui ó, ele tem que ser um líder político, religioso, que tem autoridade na terra inteira. tá? No caso lá do Vale. Eu vou te falar. Aí você pegou numa interpretação. Ele não é um líder político, mas ele tem influência na política. Na política. Tá. Vamos falar hoje. Hoje não é uma afirmação, irmãos, em nome de Jesus não é uma afirmação. Primeiro, para ser falso profeta, eu quero dizer que ele vai professar uma fé falsa, tá? Então, nós estamos falando do quê? De cristianismo ou judaísmo. Cristianismo ou judaísmo. Por quê? Porque, veja bem, o falso profeta, é muito forte isso aqui. Muita gente fala que é o Papa. É o sistema corrupto da Igreja Católica. Pode ser? Pode. Pode vir também dessa Pode. maçonaria, os iluminados? Pode, irmãos, mas pode, é uma possibilidade. Só que quando a gente vai estudar mais afinco, veja bem, os judeus precisam acreditar que o anticristo é o Messias. E tem que ser uma pessoa judeu. Tá, então me fala, a Igreja Católica é uma igreja cristã. Então, segundo os judeus, Jesus não era o Messias. Então, o falso profeta tem que profetizar que o anticristo é o verdadeiro Messias. Então, ele é mais propenso que ele seja judeu. É mais propenso que ele seja um líder religioso em meio dos judeus, que tem influências políticas. Então, pode ser até mesmo um líder do Hamas. Não, gente. Do islamismo. Os islamistas tem que falar agora. Do islamismo. É descendente de Ismael, né? Isso. Pode ser até um descendente. Aliás, pode até ser um líder do islamismo. Por quê? Porque ele é um articulador. Porque o anticristo vai fazer com que o povo israelita tenha paz com os islâmicos. Olha só para você ter uma ideia. Aonde o templo foi construído, o terceiro templo, hoje é território islâmico. E eles construíram um domo da rocha lá, né? Um domo, que tem aquela cúpula de ouro, sabe? Certo. Então nessa cúpula é de ouro. Aí
eles vão lá, é uma catedral, um templo, onde eles vão lá orar Maomé. Eles falam que o profeta verdadeiro é Maomé. Né? Então vamos lá. E aí, dentro deste conceito, por que não? Está muito mais próximo a isso do que a Igreja Católica, que não teria influência alguma sobre Israel. Aí que está a questão. É isso que nós estamos falando? Ele contava a quantidade de papa que já passou. É só especulação, né? A igreja, né? Não ficar falando o nome, mas a igreja, essa igreja, ela é uma igreja apóstata, né? Ela é a figura da igreja apóstata, a igreja que negligenciou a fé, né? Isso. Agora, o falso profeta, é importante ressaltar e prestar atenção nisso aí. Não quer dizer que ele vai ser de Israel lá, não. Mas lá tem isso aí. Há grandes influências, sim, claro, sem sombra de dúvida. Mas qual é a influência que tem sobre Israel? Sobre os judeus. Onde realmente precisa exercer a maior influência. Se ele está influenciado em outras partes do mundo, será um pouco. Pode. Deixa eu falar, pode, não tem problema nenhum. Pode também. Pode. Porque a mentira, quando ela é bem contada, ela se passa como uma verdade. Entendeu? Então pode ser assim, não estou negando nada, mas a gente só está especulando. E isso não compete a nós, né? Então, a gente não vai estar mais aqui mesmo? Né? Glória a Deus por isso. Não, se Rogério. Sou solado a última direita, nem todos, né? Entendeu? Está certo. Agora eu entendi. Meu nome, mas isso antes, meu nome. Não. Vamos lá. O sinal da besta. Em Apocalipse 13:8, encontramos o número 666, que é o sinal da besta. O texto sacro diz que o número é um número de homem. Muitos comentários têm surgido para identificar o número 666, mas nenhum satisfaz. Os intérpretes têm feito seus cálculos, usando valores latinos, valores gregos e até mesmo hebraicos, pelo que soluções largamente atingidas. Uns pensam que a besta seja Nero, reencarnado, outros chamam de César, Diocleciano, Napoleão, Balaão, Maomé, Hitler, etc. Há quem cite o nome de vários papas, alguns deles comentaristas afirmam que se forma as palavras vicários, filho de Vigários, filhos de Deus, isto é o título do Papa. Outros pensam ser jesuítas, até mesmo o nome de Calvino e Lutero tem estado na lista de suspeitos, a ser a besta. O teólogo sueco Petrelli aplicou esse número a Joseph Smith, fundador do mormonismo, como sendo a besta. Mas isso é apenas uma curiosidade histórica interpretativa. Outros atribuem o código de barra usado em computadores, em todo aquele produto que a gente compra no supermercado. Alguns místicos modernos têm dito que a besta nasceu dia 5 de fevereiro de 1962. Talvez uma coincidência curiosa, que adicionando os números da data deste ano, né, 1962, né, é igual a 18, ou seja, 3 vezes 6. 6 mais 6 vai 6, dá 18. 1962 somados dá o número 18. O número 18, se você dividir ele em 3 vezes, vai dar 666. Tá, tudo isso é pura especulação. Mas muitas coisas fazem sentido. Quer ver uma prova bem clara? Como que chama o primeiro comando da capital? PCC. Hã? Primeiro PCC. PCC. 1533. É chamado de como? 1533. E por que 1533? Porque vai dar Identificação? vai dar 66. Hã? Não, vai dar 66. Não. Por que 1533? Esse é o alfabeto. O alfabeto. A 13ª palavra do alfabeto é a letra P. A terceira letra do alfabeto é a letra 3. Então 1533 é um código que mostra que a 13ª letra e a terceira letra do alfabeto formam a sigla daquela facção. PCC, correto? Tá.
no comando, no Rio de Janeiro, como que é chamado? Comando vermelho, 321. 321. E dá mais 6. Você vê, né? Calma aí para você entender. Durante muito tempo, né, houve uma coligação entre essas duas facções. Hoje não existe mais. 2006. Mas sempre houve uma coligação entre essas duas facções. Se você juntar as duas facções, Dá 666. Dá? 15, 3, 3. 1 mais 5, 6. 3 mais 3, 6. 3, 21 dá quanto? 3 mais 2 mais 1. 66. Pegou? Aham. 666. Aí você vem me falar, peraí, uma coincidência, mas cara, entre quantas contas poderiam justamente vai dar essa? Por quê? Uma facção criminosa. Irmãos, a criminalidade é do diabo, ele foi o primeiro criminoso da A história. fortaleza do Satanás é a Né? O diabo ele é o primeiro criminoso da história, irmão. Ele que se rebelou lá no céu lá e quis tomar o reino de Deus. Entendeu? Foi ele que falou assim, vamos tomar que é nosso. Eu disse para ele, a família, É tudo nosso. Mas não foi nem. Eu creio que isso veio de uma coisa muito bem estudada, porque não foi assim, vamos fazer um PCC, que era só ideia de boca assim. Não, é lógico que eu não estou dizendo que os fundadores, então eles tinham essa ideologia. Não tinha essa ideologia. Só que quem está por trás, articulando tudo isso, o que o senhor está dizendo? Não, isso só são sinais. A gente precisa entender que os sinais estão aí para a gente observar que o mistério da iniquidade já está operando. O 666 já está no nosso meio, já está acontecendo. A gente precisa ficar atento, porque são mensagens sublimáticas que estão assim na nossa cara, mas passam despercebido. Isso não é para identificar e dizer, é ali, afirmar, o anticristo vai vir daqui, vai vir dali, esse é o... Não. É só para a gente ter uma alusão que nós estamos a prostituição aumentou muito, né, pastor? Oi? Promiscuidade, prostituição, Isso. orgia, tá muito nefasto, né? Demais, Muito demais. Até aí tudo bem, né? O diabo tem procurado ser um grande imitador de Deus desde a queda do Éden. Sempre houve um Caim para cada Abel, um James e Jambres para cada Moisés, uma Babilônia para cada Jerusalém, um Herodes para cada João Batista, um Nero para cada Paulo. Assim há um Satanás que quer ser Deus, um anticristo querendo destruir o mundo que Cristo quis salvar, e um anti-espírito para operar astuamente no coração dos homens, onde o Espírito Santo anela fazer a obra de Deus, onde o Espírito Santo anela e deseja fazer a obra de Deus. O Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção, o falso profeta sela os seguidores para o dia da perdição. Deus usou Elias para fazer o fogo cair do céu, Satanás usou a besta para fazer cair o fogo do céu. Cristo é visto em Apocalipse 19:12 com muitos diademas. A besta virá no capítulo 13 com 10 diademas. Cristo aparece no capítulo 19 montado no cavalo branco. A prostituta aparece no capítulo 17 montada numa besta. Cristo morreu e ressuscitou. A besta será ferida de morte, mas receberá a vida do dragão. A prostituta vai montar na besta? A prostituta representa o que nessa teologia, pastor? Olha, é bem simples, né? Isso tudo que está acontecendo, né? Não. Olha só. O que é a mulher prostituta na Bíblia? A igreja A igreja apóstata. Por que porque ela se prostitui? O que é a prostituição? Tem dois sentidos, tá? Dois sentidos interpretativos sobre prostituição. Primeiro, a prostituição. Prostituição deliberada. O que é a prostituição deliberada? A pessoa faz por prazer. E qual que é o segundo tipo de prostituição? Necessidade. por dinheiro. Por dinheiro. Então, não é justificativo. Eu estou dizendo que há dois tipos de prostituição. Deliberada, que é o que mais acontece, que é comum, e a de necessidade. A pessoa tem a necessidade e recorre a esse tipo de prática. Então, vamos lá. A igreja, ela entrou na prostituição deliberada ou na necessidade? Na necessidade. Né? Quando eu falo igreja, né, instituição, tá?
Ela entrou na necessidade. Por quê? Porque ela se viu em desafios em alguns momentos da história da igreja e ela acabou se vendendo por causa daquela necessidade. E aí ela foi e se vendeu. E aí, chegou nos últimos dias, a igreja não é nem sombra do que ela era quando ela começou, porque ela mudou tanto e fugiu tanto, se prostituiu tanto, que acabou. Isso, entendeu? Então é mais ou menos assim. Por isso que nós temos que tomar cuidado, a igreja evangélica tem que tomar cuidado. Hoje, o altar virou palco, né? Não sou contra, muito pelo contrário, né? Ter teatro na igreja, ministério de dança na igreja, não sou contra, muito pelo contrário. Eu apoio, desde que tenha cunho cristocêntrico, né? Não adianta você vir aqui na frente com um grupo de dança e ficar remelexendo o corpo aqui, Ele faz uma mensagem de Cristo, e não passar nada para as pessoas e não glorificar a Deus com isso. E aí é carnalidade disfarçada. Eu vi um cara lá que eu assisti esse vídeo, eu sempre relato desse cara, porque eu assisti junto com a pastora. Ele manifestava a arte dele através do corpo dele dançando. E ele dançava essas danças aí de rua, break e tal, e aquela coisa toda. Então, é isso aí. Escuta aí, não ri de mim não. Qual era a mensagem dele? Só que aí ele começou a interpretar essa música. Quem mandou lá na rede? Quem mandou você parar? E a coreografia que ele fazia, você parece que estava assistindo tudo acontecer, cara. Você entendeu? Ele falava com o corpo dele. Cara, quando ele estava dançando a música, eu me arrepiava todinho e sentia aquela presença do Espírito Santo. E eu fui tocado. Eu era bem crítico até eu ver esse cara pegar e eu falei assim, não, peraí, tem a forma correta de se fazer as coisas. Entendeu? Às vezes a gente isola e critica porque a gente não conhece a fórmula certa. Mas tem aqueles que têm a senha. E o menino tinha a senha. E eu vi ele fazendo e tal, e ele pegava e todos os quebradas dele assim, ele dava. Mas, cara, era tão forte a mensagem que ele transmitia, que era claro que ele estava fazendo. Através de uma coreografia. Agora esse negócio de ficar assim. Só faz gestos, não faz nada. Com a fita bebê na mão. A pessoa não interpreta a música, né? Gente, não interpreta gente, Só faltou gritar fusão. só faz atrapalhar, mano. Não tem sentido algum. É adoração espontânea. Para a pessoa que está fazendo, ótimo, legal. Veja bem, para a pessoa que está fazendo, bacana. Você pode fazer isso na sua casa, na rua, onde você quiser. Mas na igreja, para a igreja não tem. Para a igreja não passa nada. E o objetivo é passar para a igreja. Então o problema está aí. Eu não tenho problema com o teatro. Mas o teatro, você entendeu? Tem que trazer uma mensagem direcionada para a igreja. Aí, vamos lá. Aí nós estamos vendo a igreja cada dia mais. Só vai ter essas duas coisas que são tanta coisa. Tem Arraial Santo. Conhece algum Arraial Santo? Acho que está tendo, não? Misericórdia. Quanto tempo você ficou sem telefone, meu irmão? Vou beber uma água, eu fiz depois dessa, eu até sede. Eu conheço o ministério, todo ano tem. Todo ano tem esse negócio. Mascarar, nós temos que fazer, porque se não fizer aqui, eles vão beber lá, eles vão para lá, a gente tem mão. Mascarar o... Aí as pessoas, você entendeu? A necessidade está fazendo eu mudar os preceitos da Bíblia. Deixa eu falar um negócio para você. Aconteceu isso comigo, eu não me envergonho, porque quando eu aprendo, eu apanho, eu aprendo e eu corrijo. Eu cheguei nessa cidade, eu sempre fui bem doutrinado, eu sempre tive raiz, eu sempre tive uma identidade, eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu aprendi a verdade. Então eu tenho que carregar isso pro resto da minha vida. Então, eu cheguei aqui na cidade e vi muitas coisas acontecerem aqui na cidade, há 8 anos atrás, e acontece até os dias atuais. E eu vi essas coisas acontecerem, e aí eu falei assim, eu vou sumir da cidade, e me deixei levar. Por um tempo que eu estou dizendo, por anos, nós temos, a igreja vai fazer agora 7 anos, por anos, né?
uns 4 anos, 3 anos, 4 anos mais ou menos, eu fiquei seguindo o costume aqui da cidade. Só que aí, de repente, o Espírito Santo me visita e fala assim, peraí, quem te ensinou errado? Aonde você aprendeu? Aonde você aprendeu que um costume está acima da minha palavra? A minha palavra vem na frente. E se o costume não passa no livro da palavra, deixa aí. A palavra tem que confrontar a gente e fazer a gente mudar. Agora imagina, uma igreja que há quase, mais ou menos 4 anos faz a mesma coisa e eu chegar aqui na igreja e falar assim, não, nós estávamos fazendo errado, nós temos que mudar. E eu cheguei aqui e eu fiz isso. Cheguei aqui no culto de domingo e falei assim, irmãos, a partir de hoje nós não vamos fazer mais assim. Por quê? Porque está errado, irmãos. Eu estava fazendo assim porque eu achava que era o costume da cidade, acabei me deixando levar, mas o Espírito Santo de Deus vem me cobrando e a gente tem que alinhar de acordo com a palavra. Então nós vamos obedecer a palavra. Né? Eu peço perdão aos irmãos, peço perdão à igreja, né? Já pedi perdão a Deus, mas a partir de hoje vai funcionar assim. E o que eu fiz? Veja bem, aqui tem um gasofilácio. É costume da cidade, quando as pessoas vêm ofertar, vem aqui, ó. A pessoa que está aqui, ela fica aqui e ela unge a pessoa. Somente os que ofertaram. Os que Algumas ofertaram. igrejas. Né? Não, só os que ofertaram. Ou não. Então, e unge as pessoas. Tá. Aonde está na Bíblia que aquele que oferta tem que ser ungido? Agora dá um sonho para um dos enfermos. Pega aí. Pega aí. Enfermos. Aonde está na Bíblia? Não está na Bíblia. Não. Não está na Bíblia. É o costume. É o costume pagão. Sabe por que é o costume pagão? Porque se assemelha à hóstia que é recebida na igreja católica. Os que eles vendem também lá. Você entendeu? Então, nós não podemos fazer isso. É errado. Aí, eu peguei, cheguei na igreja e falei, não, nós não vamos fazer mais. Você vai trazer sua oferta, vai deixar e vai voltar para o seu lugar. E aí, graças a Deus, né, os irmãos aqui não tiveram problema. Os irmãos pegaram a visão, não acharam ruim e já se acostumaram, porque já faz mais uns 3 anos que nós não... E eu até acho estranho quando a gente vai numa igreja, chega lá, e aí a gente vê as pessoas sendo... Mas aqui é normal, praticamente quase todas as igrejas, se não com exceção de nós, ou uma ou outra, que faz essa prática. Mas muitos fazem sem saber. E eu fazia, eu sabia, entendeu? Eu sabia que era certo, mas acabei me deixando levar por costume. Falei assim, não vou mexer no costume da cidade, não. Eu sou de fora e vou querer aplicar. Mesmo porque gasofilácio eu só vim usar aqui na cidade, que é costume da cidade. Né? Lá em São Paulo, lá, é salva. Né? Os diáconos passam com a salva, assim, ó, de corredor a corredor, para poder receber o dízimo e a oferta, na hora do dízimo e oferta. E aqui na igreja, aqui é o costume é o gasofilácio, vim depositar aqui dentro. Não tem problema nenhum, isso não é antibíblico, não. Pode ser o gasofilácio, pode ser a salva, tem que ser recolhido de alguma maneira. Né? O método que é recolhido não tem problema, né? Desde que não infrinja, né, a Bíblia, os ensinos das Escrituras, não tem problema nenhum. Mas isso daí infringia, e aí eu tive que mudar. Em São Paulo, as igrejas lá, tem algumas igrejas que têm costume de colher o dízimo antes da palavra. Ele tem para dividir nas 2 igrejas que ele vai, antes de pregar a palavra, eles... Sim, aqui na igreja também. Lá o costume é assim. A maioria das igrejas aqui é assim. Antes da palavra, dízimo e oferta. Porque lá a gente dá a minha igreja, depois que a gente prega a palavra, quando está no encerrando, aí a gente vai falar do dízimo. Mas isso não tem uma ordem litúrgica para isso. Pode se colher na hora que abrir o culto, pode se colher no término do culto, aí fica a critério, porque a oferta ela é voluntária, independente do momento que ela vai ser ofertada. Então ela é voluntária. Então se ela é voluntária, ela pode ser depois ou pode ser antes. Alguns pensam assim, mas não pode ser antes, porque senão vai estar pagando pela palavra que vai ser ministrada. Mas se for depois, o que muda? Você recebeu e falou assim, olha, você vai na padaria e pede um salgado e uma Coca-Cola. Você paga? Antes de comer? Você come, depois você paga, porque talvez você vai pedir mais. Então dá na mesma. E a respeito da dança, eu mas a pastora, a gente tem um pensamento assim. Igual o senhor está falando, a gente vai no ministério, igual o Mielo mesmo foi criado no ministério, que tem um grupo de dança, né? A gente
gente chegou num ponto que a dança costuma tirar a atenção das pessoas que estão aqui. Porque geralmente, quando eu estou na igreja, estou louvando, a minha intenção é fechar os meus olhos e buscar a presença através do louvor ali. Agora, tem gente que fica de olho no pessoal dançando isso, e às vezes tira atenção, porque a pessoa não recebe nada. Você pode ser curado através do louvor, no momento do louvor, ou da administração da palavra, mas aí a dança, eu também não sou muito fã de grupo de dança dentro da igreja, não. O teatro, se você puxa aqui dentro de alguma coisa bíblica que vai dar ali, falando a respeito daquilo, eu concordo. Então, é isso aí que está a questão. Há um momento para expressar a dança, né? Há um momento. Então, há um momento para celebrar a adoração. Olha só, tem que ter ordem no culto. Se a igreja tem um ministério de dança, não tem problema, desde que seja, né, algo que verdadeiramente vai produzir edificação na igreja. Então, mas vai ter um momento para isso. Então, as pessoas vão estar atentas à mensagem que vai ser transmitida naquele momento. Agora, durante o momento de fazer a celebração, o Ministério de Louvor está aqui adorando e tal, e eu estou falando. Aí mistura duas coisas, aí acontece o que você está dizendo, o senhor está dizendo. E isso é total, deixando bem claro que cada um pode fazer o que quiser, né? Tem irmãos que estão assistindo a gente e fazem o curso conosco e pertencem a outros ministérios. E às vezes pode até identificar nos ministérios dos irmãos também que está acontecendo essas coisas. Deixando bem claro que a gente só está colocando em pauta aquilo que a Bíblia nos ensina de forma didática, né? Então, qualquer igreja pode aplicar da forma que achar melhor, né? Então, há alguns pontos específicos sobre essa questão, né? Tem que ser bem analisado antes de a gente falar, porque às vezes é até mal interpretado. Eu não sou contra a dança, eu sou a favor da dança, mas tem um método certo para a dança. Não sou contra o teatro, mas existe a forma de aplicar corretamente o teatro. E dentro da liturgia do culto tem que ter o momento de cada coisa. Tem o momento de orar, não tem? Tem o momento da leitura da palavra, tem o momento do ministério de adoração, tem o momento da oferta, e também pode ter o momento do teatro, o momento do ministério de dança, desde que é o mesmo Espírito que opera em todos. Então a mensagem ela tem que vir, uma pessoa que está ligada, né, no Espírito Santo, ela começa a perceber se o culto é direcionado quando tudo se encaixa. O culto tem que se encaixar. Os louvores, a palavra, a oração do ministro que está aqui, ministrando o culto, o ministro, né? A ministra que está aqui ministrando o culto, dirigindo o culto, as palavras que saem da boca dele, dela, a oração que está sendo feita, tudo tem que ir de encontro com o que está acontecendo no culto. Se um fala A, o outro fala Z, e o Ministério de Louvor fala uma língua estranha que a gente não conhece, aí não está tendo ordem, não está tendo decência, não está tendo alinhamento. O reino de Deus existe. Então é importante ressaltar isso. As pessoas não percebem isso no dia a dia do culto, por quê? Porque elas não vêm para adorar, elas não vêm para participar do culto, elas vêm para fazer presente. Fazer presente. E aí ela fica aqui, mas não participa de nada. Mais ou menos 2 anos. Ela culmina a palavra final, Mais ou menos 2 anos atrás eu fui no aniversário da igreja, na cidade vizinha aqui, e entraram com um grupo de dança antes de apresentar o TI. Não tocou tudo, mas uma parte do grupo de dança que entrou lá, entrou dançando funk, música do mundo. Não soltou as letras das músicas, mas o ritmo era do funk que a gente conhecia. Então eu estava lá e eu prestei atenção naquilo. A gente não pode falar nada, mas eu não concordei com aquilo. Porque eu não posso inventar, igualzinho alguns ministérios costumam falar que a gente tem que trazer algumas coisas do mundo para dentro da igreja para poder atrair os jovens, Não, eu não concordo com isso. Então, eu também não concordo e eu bato firme com essas coisas. Aqui na igreja já teve oportunidade de várias vezes ter ministério de dança. E eu bati em cima.
Eu não tenho problema nenhum em falar que não vai fazer, que não concordo, que não aceito. Por quê? Em alguns termos, tá? Se for algo bem feito e direcionado por Deus, houve uma época na igreja que nós tínhamos um grupo de teatro. Era muito bem empregado, a pessoa que estava direcionada era séria, muito temente a Deus e sempre trazia uma mensagem muito forte para a igreja. Então era muito bom. Hoje essa pessoa não congrega mais conosco, está em outro ministério, já faz muitos anos já, né? E aí não apareceu nenhuma outra pessoa que tivesse a mesma visão que ela tinha. Quando eu falo a mesma visão, o mesmo direcionamento. Tentaram fazer bagunça. Bagunça eu não deixo. Né? Bagunça eu não deixo. A minha responsabilidade é cuidar e zelar da sã doutrina. Então eu não deixo. Bagunça aqui dentro eu não deixo. Se começar a querer pular igual pipoca fazendo bagunça, eu mando sentar. Então, eu não tenho tempo muito disso não. Porque a gente tem que... Igual eu falei, né? Eu sou bem raiz, então não tenho tempo. A gente tem que trazer... Agora, se eu ver que algo está sendo direcionado, não tem problema não, tem liberdade, mano. Você é livre. Né? Está sendo direcionado, não, deixa Deus usar, deixa Deus estar na casa. Não tem problema nenhum. Eu tenho que trazer para dentro da casa de Deus coisas que vai edificar a palavra de Deus. Com certeza. Né? Porque se eu trouxer qualquer coisa lá de fora para cá, eu creio eu que eu tô, vamos falar assim, eu estou me prostituindo. Né? Eu vou estar me prostituindo, vou estar me vendendo com as coisas lá de fora para poder tentar trazer pessoas para dentro da igreja. É verdade. Então veja bem, nós estamos falando, né, sobre a prostituta, concorda? Sim. Né? Quem que é a grande prostituta? E aí nós entramos nesse assunto da igreja e da A atualidade. prostituta na mesa, né? Isso, aí eu perguntei, né, e nós entramos aqui. Então, para a gente voltar onde nós estávamos falando, agora vamos falar sobre, né, não vou falar muito sobre o anticristo, porque eu já venho falando muito sobre ele durante toda a matéria. Então, nós vamos falar sobre a guerra do Armagedon, né? Haverá duas grandes guerras no mundo, né, durante a tribulação. A primeira grande guerra que haverá será entre o anticristo, né? Será entre o anticristo contra Cristo, né? E a segunda grande guerra será do próprio dragão, né, Satanás, contra Deus. Duas guerras durante a tribulação. Vamos lá. A Bíblia mostra como ainda haverá no mundo duas grandes guerras. A primeira do anticristo com Cristo e a segunda do próprio Satanás contra Deus. Essa batalha do Armagedon será a penúltima. Existem muitas interpretações a respeito da palavra Armagedon. Este local é mencionado só uma vez na Bíblia, Apocalipse 16, onde João, o vidente, descreve, a palavra vidente, tá? A gente fica assim, vidente, a gente assemelha a pessoa necromante. E não é isso não, tá? Vidente é porque ele era profeta e ele teve visão, né? Descreve o sexto flagelo. Neste lugar, os reis do mundo inteiro serão reunidos sob a inspiração dos espíritos de demônios, a fim de pelejarem. Embora a explicação do profeta dizendo que este nome é hebraico vise ajudar o intérprete, os estudiosos em geral têm concordado com Jeremias na sua conclusão de que o enigma de Armagedon ainda aguarda uma solução. O problema principal é que o nome Armagedon não aparece em qualquer escrita hebraica existente. A solução mais popular é que aqui temos referência do Monte Har, de Magigo, ou Magedon, né? Meguido, né? Em outras palavras. Há mérito na ideia pelo fato de Meguido ter sido uma fortaleza militar e de muitas batalhas famosas terem sido travadas naquela área, entre Israel e Cícera, bem como entre Josias e Faraó Neco. Por outro lado, né, Charles imagina que se uma corrupção na linhagem Arrenda, cidade de desejo, ou Har Migdol, seu monte frutífero, mas que monte? O certo mesmo, na verdade, é que o termo Armagedon está ligado à guerra multinacionais, né? Guerra mundial. Os exércitos dos céus travam batalha contra os reis da terra, lutando pelo reino milenar. Por isso, a rebelião contra Deus e seu Messias será marcada e registrada no fim dos tempos.
A Primeira Guerra Mundial foi chamada de Armagedon. O filme recente de Francisco Paulo, Apocalipse, inclui algumas figuras apocalípticas. Alguns intérpretes veem na palavra Armagedon uma transliteração do hebraico Ar-Megido, que significa colina da montanha ou montanha de Megido, e também lugar das multidões, ou também destruição final. Na verdade, esse é um dos lugares do mundo onde mais sangue já foi derramado. Foi ali que Baraque venceu o exército de Cícera, Gideão venceu os midianitas e os 300 escolhidos. Neste mesmo lugar, Saul encontrou a morte lutando contra os filisteus. Napoleão disse que iria fazer naquele lugar palco da sua grande guerra. A Batalha de Armagedon será um encerramento da grande tribulação, onde o anticristo, a besta, convocará todas as nações do mundo para deste lugar destruir toda a nação de Israel. Mas o prelúdio desta batalha de Israel se converterá em escala nacional. Nesse dia haverá uma mortandade tão grande que o vidente João viu um anjo convidando as aves do céu para um grande banquete. Tá. A batalha de Armagedon, eu só fiz a leitura para a gente fazer algumas conotações, tá? Não será a última batalha, haverá duas grandes batalhas. A primeira batalha é do anticristo com Cristo, e a segunda batalha será de Satanás contra Deus. Importante você entender aqui, ó, essa batalha que vai acontecer no Vale de Megido, que não há um lugar específico, embora há referências específicas que seja neste lugar, ela acontecerá durante o período da tribulação, no final da tribulação, e será o anticristo, o falso profeta, com todas as nações dos reis da terra contra Israel, e contra o anticristo, contra o próprio Cristo. E aí Cristo vem montado no cavalo branco, né? Nós conhecemos hoje o Apocalipse, e aí acaba destruindo. A Bíblia diz que ele mata o falso profeta e a besta, né? O anticristo. Só que aí depois disso, veja bem, então haverá uma outra batalha. Essa outra batalha faz menção a quem? A Satanás. Tá? Então é uma batalha entre Satanás e o próprio Deus. Ou depois Satanás é solto e vencido. Isso, né? Com a vitória de Cristo, né, sobre o anticristo na batalha de Armagedon, se seguirá o milênio. O milênio terá início exatamente no final da grande tribulação, onde as nações serão julgadas e Israel exaltado. Veja bem, antes de falarmos sobre o milênio, que eu quero acabar hoje, tá? E essas coisas que eu não vou ler, essas últimas 3 páginas que tem aqui, eu não vou ler, porque eu disse já na outra aula que eu iria resumir para vocês estudarem, para a gente poder concluir. Antes de nós entrarmos, eu tenho ali 50 minutos, né? 50 minutos para poder passar isso aqui. Eu vou passar isso até antes dos 50 minutos. A batalha do Armagedon se dará, né, entre Israel, né, e o anticristo. Então, nessa aí aparece a segunda vinda de Cristo, vindo com a igreja e destrói o anticristo e o falso profeta. Só que aí, depois disso, a Bíblia diz que um anjo desce do céu com uma grande cadeia. Depois da morte do anticristo, né, o espírito que estava nele, que era do próprio Satanás, é aprisionado durante 1000 anos. E aí dá-se início ao ano milenar. Amém? Até alguma dúvida? Por que haverá um ano milenar na Terra? E o que vai acontecer? Por que haverá um ano milenar? Deus prometeu para Israel, né, que ele ia voltar, né, que ele ia vir um monte de oliveira, e prometeu para eles que eles não teriam vindo o Messias aí, né? Então, olha só, é importante, faz muito sentido o que você falou. Olha só, há uma promessa que o descendente de Davi, a raiz de Jessé, ele reinaria sobre Israel. E Israel seria uma nação referência para toda a humanidade. Quem acha que o mundo está acabando, está enganado, o mundo não vai acabar. Depois que acontecer todas essas coisas, ainda haverá mais 1000 anos. Né? Um dia não, 1000 anos. E esses 1000 anos, aí Deus vai descer com a igreja? Isso, aí a igreja, juntamente com Cristo, governará no ano milenar. No ano milenar. Vai ser a melhor geração. A melhor geração. Só que veja bem, não é o fim. Por quê? Porque depois, o que vai acontecer durante esse ano? A natureza vai ser toda restaurada.
Tudo aquilo que tinha antes do pecado no mundo vai voltar e isso. Vai nascer novas gerações, né? Novos reis, só que eles vão viver sem a presença do mal. Então eles são filhos de desobediência, né? Filhos da desobediência, filhos da iniquidade. Muitos são filhos da iniquidade, porque eles não operam o mal, não fazem o mal, porque não existe a presença do mal. Onde existe luz, as trevas é dissipada. Então, eles não vão ter influência. E por não ter influência, então eles não vão pensar em praticar o mal. Mas isso não muda a condição deles de pecadores. Então, toda geração que foi formada no ano milenar e tudo e tal, e passar por esse processo e tal, não se encaixa nos planos divinos. Gerações virão e não se encaixa no plano divino. Não há uma referência bíblica, porque todos que eram para ser resgatados já foram resgatados no período da tribulação. Não há mais resgate. O ano milenar é para cumprimento da profecia. Da promessa. E não para salvação, redenção, não. Aí já foi derrotado. Já foi derrotado. Aí, beleza. Durante esse período, né, haverá uma prosperidade de tamanho, os 1000 anos acabaram. Aí a pergunta que eu fiz lá no começo: Satanás está preso? Satanás está solto? Satanás está solto. Mas ele ficará preso por 1000 anos. E aí, quando ele for solto, a Bíblia diz que ele sairá e enganar as nações, sabendo que pouco tempo lhe. Isso. Aí ele vai pegar e vai tentar. Aí o mal volta ao mundo. E aí as pessoas vão mostrar que elas sempre foram do mal. Por quê? Porque elas não faziam porque o bem não permitia. Mas quando o mal é posto de volta em atividade, aí eles mostram que eles eram do mal. Por quê? Porque eles acabam sendo deixados levar por Satanás. E aí o mundo inteiro se levanta contra Israel, contra a igreja, né? Aí a batalha do diabo contra o próprio Deus. E aí Deus vai, aí a Bíblia diz que Deus dá um sopro e some tudo. Como diz lá em São Paulo, subaco de Laurinda para toda a criação. Acabou tudo. Acabou tudo. Aí o que resta? As almas e o grande julgamento final. A Bíblia diz que Satanás é jogado no lago de fogo. Junto da praça com a iniquidade. Isso. Aí beleza, quem está lá? Todos não. Quem está lá? Quem está lá? O falso profeta, o anticristo, né? E aí ele lança o diabo. Né? Aí depois. Aí as almas dos vivos e dos mortos, de todos os tempos que não foram salvos, serão ressuscitados em corpo, não é só alma, não, espiritual e corpo, normal assim, ó. Mas o mar deu mortos que nele estavam, o inferno deu os mortos que nele estavam, toda a sepultura deu os mortos que nele estavam, e vai se apresentar diante de Deus para serem julgados, porque eles estão sofrendo na eternidade, mas não foram julgados ainda, sentenciados, aliás, oficialmente. E aí Deus, né, vai julgar alma por alma, vida por vida, pessoa por pessoa, e ela vai ser lançada no lago de fogo junto com Satanás, o falso profeta, o anticristo e os seus demônios. E aí ali arderão por toda a eternidade, onde haverá dor e ranger de dentes. Como Isaías disse, onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. E aí, isso é o destino final. Mas para nós, a Bíblia diz que haverá novos céus, nova terra. Aí, nome. Não me pergunte mais nada. Onde que é o céu? Aí é mistério. Não me pergunte mais nada. Para nós, por isso que vale a pena, né, pastor? Haverá novos céus e nova terra. Quer dizer que haverá uma nova preparação para que nós habitemos dentro desse plano maior de Deus e façamos parte dele também. Amém? O pastor Denis, né? Sim. É por isso que a tentação lasciva é muito prazerosa aos olhos, momentaneamente, porque o diabo sabe o que espera
E sabe também a coisa boa que Deus tem para nós, né? Com certeza. Tem que Deus nos libertar mesmo, verdadeiramente, para não perder esse céu, né? Tão Com glorioso. certeza. É importante, olha só, nós estamos terminando escatologia. São 3 ou 4 exercícios, depois vocês olham na apostila. Vocês peguem esses exercícios, vocês têm até segunda-feira que vem para estar fazendo. Segunda-feira que vem, eu acho que eu vou fazer o contrário. Coisa séria. Eu acho que eu vou dar uma folga para vocês segunda-feira que vem e na outra vocês fazerem a prova. E aí vocês têm até a data da prova para trazer os exercícios, tá? 14 dias do exercício. Semana que vem não haverá aula, tá? Uma pausa para vocês poderem se organizarem. Só que também não vou dar depois. No dia da prova eu quero tudo, porque aí eu corrijo tudo. Eu corrijo os exercícios e corrijo a prova. Amém? E aí nós vamos na outra. Aí não tem pausa do dia da prova para outra. Isso. Aí como todo dia de prova a gente, né, encerra uma disciplina, tem que ter o gueres, né? Aí, né? Eu vou colocar lá no grupo lá, né, pastor? A pastora vai colocar lá no grupo lá, que é a confraternização. Depois da prova tem confraternização, então aí um traz um bolo, um traz um refrigerante, e a gente, né? Traz, e o pastor gosta, nossa. Só de coxinha, pastor? Eu gosto. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né, nós vamos ficar por aqui. Graças a Deus, mais uma disciplina concluída. A próxima disciplina, né, tem outros alunos que não estavam vindo porque eles já fizeram escatologia, então eles vão agregar nas próximas aulas, eles vão começar a vir também, né? Aí a sala vai ficar completa e nós vamos para a próxima disciplina. Eu estou querendo, né, escolher uma disciplina muito valiosa para nós, mas na verdade nós já falamos sobre pneumatologia e escatologia. Então, nada mais justo do que nós falarmos sobre amartiologia. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Por quê? Vou deixar a educação cristã e missiologia para dar as duas juntas. Amém? Por quê? As duas falam sobre a mesma coisa. Os primeiros passos da vida cristã e a missão da igreja. Então eu vou juntar as duas. Uma semana eu vou falar de uma semana eu vou falando da outra. E aí a gente vai fazendo um jogatinho e vai matando duas matérias, né, numa só. E aí a gente termina o primeiro livro e aí nós vamos para o segundo livro. Esse é o volume 1, 5 disciplinas, e tem o volume 2, mais 5 disciplinas. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Hoje a aula acabou cedo. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Obrigado por teu amor, por tua bondade e fidelidade. Obrigado por cada vida que aqui está. Senhor, aqueles que não puderam estar por alguma razão maior, Senhor Deus, visita eles, que eles possam acompanhar essa aula através do vídeo posteriormente. E em nome de Jesus, eles também possam serem visitados, como também nós somos através da porta do conhecimento. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e que nós possamos continuar crescendo em graça, estatura e conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus.